Olá meninas! Bom, o dia de hoje vai ser o desafio da canela. A Aninha está gravando, depois eu gravo ela e assim vai ser. E vamos lá! Ai meu Deus! Não gosto em mim, nem solta a canela, nem faça nada que me suje. A canela está aqui. Deixa eu ficar bem longe. Isso. Eu não quero que ninguém goste em mim. Vai, Isabela. Eu não preciso fazer. Olá, chega. colher. Então vai. Tá bom? Tá bom, vai. Vai logo. 1, 2, vai logo. Ai, pega você vem. Não vai. Começou? Uhum. Tá. Colher de canela. Canela. Uma colher. 1, 2. Ai, meu Deus. 1, 2, 3.